Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, né, da obra Desperte e Seja Feliz, onde a Joana vai falar do enfrentamento das tentações. As tentações são aspectos muito importantes, né, para a compreensão da psique, né, da alma humana. Elas são tão importantes, né, que Jesus abordou as tentações na oração dominical, né? No momento em que ele nos coloca inclusive esse trecho é analisado por Allan Kardec, né, no capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Jesus pede, né, na oração: não nos deixeis cairmos em tentações, não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal. Nessa realidade, nós podemos perceber que essa dinâmica energética, psíquica, né, que vai gerar tentação em nós, né, que são os nossos núcleos emocionais, eles são tão importantes que Jesus colocou eles na oração dominical como uma tentativa de nos ensinar a apaziguar esses núcleos energéticos que nos levam, né, a essa realidade psicológica. Aqui no capítulo 5, a Joana vai descrever dois tipos de tentações, né? Ela vai falar dois grandes tipos gerais de tentação. Ela aborda mais um do que o outro no capítulo, né? Aqui na página 27. Ela vai falar de um tipo de tentação. Ela inicia o capítulo falando de um tipo de tentação que, em nosso ponto de vista, é uma expressão da lei de justiça, da lei natural de justiça, que é descrita em O Livro dos Espíritos, no capítulo das leis naturais. E um segundo tipo de tentação que ela coloca, que são as tentações decorrentes de emoções profundas, né, e que nos geram ganhos perturbadores. Nós, de alguma forma, nós vamos ter ganhos perturbadores com essas emoções e que são extremamente hipnóticas e atrativas para nós. Vamos, de alguma forma, iniciar essa análise do pensamento da Joana, inicialmente nessa primeira etapa, né, do que ela traz aqui no capítulo, falando dessa tentação que, no nosso ponto de vista, é a expressão da lei de justiça. Mas isso não quer dizer que, por ser uma expressão da lei, as primeiras expressões da lei, elas são automáticas, né? É importante a gente recordar isso, né? Allan Kardec já vem ensinando em todo o Pentateuco, ele vem falando que as virtudes nascem das paixões e que as paixões são uma psificação dos processos instintivos e que vão, a partir do momento que ocorre um afrouxamento biológico, né, da realidade instintiva, gerando uma psicologia de natureza mais humana, surge em um primeiro movimento de desenvolvimento os vícios e as paixões, que são os excessos da alma. Dentro desses vícios, né, essas paixões, os vícios que ficam ali, de alguma forma, se movimentando no inconsciente, eles podem ser ativados a qualquer tempo e gerar uma espécie de sede, de impulso em nós, né? Esses vícios, esses núcleos psificados da realidade instintiva. Quando esses núcleos são ativados, né, seja por nossas fantasias, por nossos desejos de prazer, por nossas satisfações egóicas, e ao mesmo tempo são ativados pela nossa relação com outras pessoas e com o contexto social, surge a realidade da tentação, né, no contexto geral. Ou seja, são atuações de impulsos, né, que nós podemos realizar e que eles podem ser decorrentes de uma realidade instintiva, né, de uma psificação de uma realidade instintiva, e que podem gerar algum tipo de ganho no sentido prazeroso, mais egóico, né, nesse sentido, ou até mesmo na direção da satisfação de um impulso que é a expressão de uma lei divina que está dentro de nós.
No caso, que a Joana aborda aqui seria essa lei de justiça. Vamos pegar essa primeira expressão, né, essa primeira forma de expressão da lei de justiça, que ela pactua direto com o que Joana está dizendo aqui, com os ensinamentos de Allan Kardec, no momento em que Allan Kardec diz que as paixões são um processo de psificação dos instintos. Então, ele diz aqui, na questão 873 do Livro dos Espíritos, eu vou ler essa questão para vocês, né, que estão nos acompanhando, para que vocês entendam ipsis verbis a proposta de Kardec. O que ele traz aqui, e a gente entender a tentação nessa ótica da Joana. O sentimento da justiça está na natureza ou é um resultado de ideias adquiridas? Aí os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Mas olha só como é interessante. Ele diz aqui, o Espírito diz que vos revoltais à simples ideia de injustiça. Revoltais. Ou seja, a revolta, a indignação, ou seja, como uma expressão da lei de justiça. Né? Ou seja, Allan Kardec está explicando aqui o sentimento que nós temos de revolta diante das injustiças, como a revolta como uma primeira expressão mais primitiva da lei de justiça, que é uma lei que nos organiza, uma lei psíquica, né? Um impulso que inicialmente é instintivo e que posteriormente ele vai se transformar nessas expressões. Então, o que Allan Kardec vai dizer? Que a lei de justiça, quando ela começa a acontecer em termos de psificação para nós, ela vai aparecer nas nossas revoltas, né? Ela vai aparecer como uma tentação à revolta, né? Uma tentação a agir a partir desse combustível da revolta. Né? Nós somos provocados a agir por isso, né? E, de alguma forma, elas vão constituir, a Joana vem dizer aqui, que quando essa revolta, né, decorrente da lei de justiça, ela acontece, elas são verdadeiros impedimentos, porque surgem desafios internos que nós vamos precisar solucionar e que parecem espinhos cravados nas carnes do coração. Né? Ou seja, são sentimentos que surgem da função dos instintos, que é uma expressão da lei de justiça, e que vão se apresentar castigando a alma, exigindo uma espécie de avaliação moral para que ele possa começar a ser vencido a partir de um estoicismo da busca pela paz. Então, já começa por aí. Ou seja, qual é essa expressão de tentação que Joana está trazendo? Ela está dizendo o seguinte para nós, que quando nós formos perseguidos, acusados, incompreendidos, abandonados, difamados, traídos, desacreditados, ironizados, e isso ocorrer, né, ou seja, num contexto de injustiça, a nossa alma automaticamente vai experimentar uma tentação automática, quase reflexa, é um automatismo da psique, vai experimentar um sentimento de revolta quando nós formos o agente passivo dessa relação, da incompreensão, do abandono, né, de ser difamado, traído, esquecido, desacreditado e ironizado. Isso gerando um sentimento, né, ativando essa lei de justiça, que é uma lei natural, ela vai de imediato gerar um impulso de revolta e um revide a partir de um lugar de rancor, de mágoa, porque esses sentimentos são expressões dessa lei de justiça. Né? Aí Allan Kardec continua aqui, é só para a gente começar a entender essa proposta que Joana está trazendo. Aí ele coloca, né? É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Ou seja, à medida que a gente for avançando em termos de afetividade, o nosso sentimento de justiça ele vai deixar de ser uma tentação. Inicialmente, ele é uma tentação, porque ele vai me exigir, a partir de uma agressividade da sombra, expressões de rancor, de mágoa, né, que nos ferem, nossos milindres naturais, decorrente da nossa infantilidade,
que são as expressões afetivas decorrentes de uma estrutura instintiva. A partir disso, quando eu sou injustiçado, vai gerar um mecanismo compensatório de me revoltar e eu ter uma atuação de querer apontar o dedo, julgar, atuar a partir desses núcleos sombrios para fazer uma justiça desequilibrada. Ela diz que aí já tem a expressão da lei de justiça, o Allan Kardec já vai falar, mas é uma justiça que está extremamente ligada ao nosso primitivismo moral. Ou seja, não é uma expressão da lei de justiça que não faz justiça. Ela vem atritar com a realidade egóica para apresentar a vontade da lei de justiça para o ego, mas que o ego não pode atuar a partir desse lugar, porque o resultado desse processo vai ser também uma espécie de sofrimento psíquico quando nós atuamos a partir daí, porque nós vamos estar vivendo e atuando a partir de uma sombra. Então, isso vai gerar sofrimento, porque nós estamos meio que entrando numa lei de talião, né? Nós estamos, de alguma forma, pagando um mal que nos está sendo feito, uma violação da lei de justiça contra nós, e nós, de alguma forma, revidando isso, no meio que num olho por olho, dente por dente, mas como uma expressão primitiva dessa lei. Então, ela diz aqui, o Allan Kardec fala que é fora de dúvida que o progresso moral vai dissolver esse sentimento, né? Ele vai acabar. E que dissolve esse sentimento, né? Mas vai ser um esforço, vai exigir um esforço. Deus o pôs no coração do homem, né? Diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que possuem um grande do que, às vezes, em quem possui um grande cabedal de saber. Mas ele continua na questão de 174, que é o ponto que toca exatamente nas lições de Joana de Anjos. Sendo a justiça uma lei da natureza, pergunta Allan Kardec, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, né? Tantos conceitos de justiça, tantos conceitos de moral, considerando uns justos o que a outros parece injusto? Aí os espíritos respondem: é porque esses sentimentos se misturam às paixões, que é o que ela está dizendo aqui, é o momento em que temos o impulso do revide, que o alteram, né? Ou seja, tanto a organização a partir de uma lógica de justiça, como o impulso que vai gerar a tentação, ela é decorrente dessa realidade. Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, né? Então ela vai dizer aqui, né? Felizmente, ela coloca, as tentações não te deixaram piorar o quadro das provocações redentoras, como expressão imediata da lei de justiça que habita em nós. Nada acontece que não seja para melhor, quando se sabe retirar um bom proveito da situação. Ou seja, isso mostra até de alguma forma essa indignação, uma saúde psíquica. Mas o tempo que a gente se demora nessa indignação é que vai definir se ela vai virar uma patologia na nossa alma ou não. Isso vai ser muito importante. Quando nós somos feridos a partir de um lugar de injustiça, isso vai ativar a lei de justiça em nós, que vai se expressar em revolta, rancor, mágoa, ódio, e que vai tentar, de alguma forma, revidar para fazer valer uma justiça primitiva. Se essa indignação é arrefecida por um nível de consciência mais elevado, a partir de uma consciência pacificadora, que sabe aguardar uma temporalidade divina para que essa justiça se faça, ela não vai gerar patologia de alma. Se nós quisermos, através de uma lógica imediatista, fazer uma justiça atuando a partir dessa sombra, que vai gerar revolta, mágoa, rancor, que seria uma revolta, que seria uma justiça imediata, é uma justiça imediatista, que ela escapa à justiça energética de Deus, então nós vamos fazer patologia. É isso que a Joana está dizendo. Quando nós, de alguma forma, compreendemos esse automatismo e vamos entrar, né, pacientemente, né, com humildade, a partir desse lugar de saber esperar a justiça divina fazer acontecer dentro dessa temporalidade, ela vai dizer que essas feridas, né, esses cutucões da vida a partir desse lugar, eles vão começar a se metamorfosear, diz a Joana,
em um processo de motivação à melhora, né, no qual o indivíduo ele vai ver essas tentações que são o desencadear, o eliciar de processos automáticos da alma a partir desse lugar, e que vão gerar verdadeiros testes morais para essa consciência que está se fortalecendo a partir desse lugar. Então, à medida que o indivíduo é cutucado a partir dessa realidade de injustiça do olhar desequilibrado da sombra alheia, quando a consciência egóica começa a se fortalecer, filtrando esses impulsos dentro de um processo paciente, de fazer valer uma realidade dentro de uma lógica energética da justiça divina, que leva tempo, né? Ou às vezes esse tempo pode ser bem rápido, a consciência começa a filtrar isso a partir de um lugar de paz, e a justiça começa a se valer não mais a partir desse lugar, gerando uma verdadeira motivação ao desenvolvimento espiritual, né? Ela vem dizer aqui. Então, muitas vezes a justiça que nós queremos fazer, ela não é justa porque é primitiva. E como ela está no sentido original, ela vai se misturar com o processo de psificação instintiva, que é a paixão. Gerando essa mistura nos processos de desenvolvimento, como eu estou atuando a partir de uma paixão, que é a psificação do instinto, essa justiça não vai fazer justiça. Ela vai gerar um processo desequilibrante, no qual ela vai ferir a minha própria alma e vai ferir a alma do outro, né, dando uma perpetuidade ao processo de desequilíbrio, né? Então, ela vai dizer que são aguilhões que vão nos impelir para frente, mas caso a consciência saiba filtrar esses processos. Então, ela vai dar um foco nessa parte das tentações, nessa expressão da lei de justiça na primeira parte do capítulo, e ela vai fazer uma citação muito mais simples e menor, falando das tentações que são emoções profundas com ganhos patológicos, né? Que aí nós vamos falar das tentações que estão muito ligadas ao sexo, à alimentação, à ambição, né? Que são vícios, né? Que são os vícios mal saídos dos instintos e que eles são hipnóticos, eles nos arrastam. A tentação é um núcleo emocional, é uma expressão da lei muito hipnótica. Então, ela vai nos arrastar, que vai fazer esse processo tentador, né? Vai nos arrastar na direção desses ganhos, desses prazeres imediatos, e que podem levar a alma a estados de aprisionamentos e estados patológicos, né? Ela vai dizer que isso na realidade, isso pode funcionar como fatores de aprisionamento da alma, porque quando você encontra a alma fragilizada em vontade, em desejo, em funções do inconsciente, da consciência egóica, que estão fragilizadas de uma, vamos dizer assim, de uma pouca vontade, uma vontade desnutrida, o indivíduo se deixa arrastar por essa realidade hipnótica, né? Ele vai se deixar arrastar aí. Até Allan Kardec cita isso, né, no item 3.6 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, da coletânea de prece, quando ele vai fazer a análise dessa parte da oração dominical, onde Jesus pede para nos livrar das tentações. Então, ele fala assim, na realidade, Allan Kardec está dizendo o quê? Nos livra, Senhor, né, dos conteúdos que constelam do inconsciente profundo e tomam o ego em processos hipnóticos profundos. Allan Kardec faz a análise dessa proposta de Jesus. Aí ele vem dizer que essa realidade, ela toma o ego de uma maneira tão hipnótica que vai levar à atuação sombria, gerando essa realidade da tentação, como um acting out, uma atuação, eu vou atuar, né? Eu sou tentado e atuo, né, a partir desse lugar. Aí Allan Kardec vai dizer que a tentação, na realidade, são vícios e paixões que moram dentro de nós, né? Mas que elas podem se tornar uma sede maior, impulsos ainda maior, Allan Kardec vai dizer, quando elas são somados a processos obsessivos, né? Então, a obsessão olha para esses núcleos, né? Ela sente o magnetismo desses núcleos, as obsessões, e ela vai impelir,
a criatura que padece dessa constelação, dessas forças internas, que elas são expressões da lei natural que estão acontecendo ali, e que vão gerar desejos no nível muito pessoal, onde a pessoa vai ter experiências de vivências a partir desse impulso de alma interno, e a obsessão olha para isso e ela joga mais combustível nessa realidade. Então, ela pode gerar mais combustível para a revolta, para o revide, para essa realidade perturbadora que já habita em nós, que é uma expressão da lei de justiça querendo acontecer de maneira original. Mas quando a obsessão também olha para as expressões emocionais profundas de ganhos patológicos, a obsessão também amplifica isso, né, gerando a sede intensa das compulsões sexuais, da alimentação, do poder, do dinheiro, né, da fama, dos lugares de ambição de toda a ordem, do conforto exagerado. Então, todos esses processos são verdadeiros fatores hipnóticos para o ego, mas que são fatores que habitam dentro de nós, né, e que vão nos arremessar na direção de um lugar desequilibrante. Na mitologia, na Odisseia, né, quando o herói está fazendo as suas viagens, ele está passando pela uma série de ilhas até ele fazer o retorno ao seu lar, chega um momento da viagem que ele vai precisar atravessar um mar, que era o Mar das Sereias, né? E Ulisses aparece para ele e fala: ó, só existe uma forma de tu passar por esse mar aí, que é o Mar das Tentações, né? Porque as sereias vão cantar a música do teu mundo íntimo, te arremessando na direção dos teus próprios desequilíbrios. E quando tu for na direção da satisfação dessas fantasias egóicas, elas vão te engolir, né? As sereias, na realidade, são aves que aparecem na mitologia da Odisseia. Então, Hermes aparece e fala para o herói: tu vai colocar cera de abelha nos ouvidos, e quando as sereias vierem cantar, né, os teus desejos egóicos, as tuas inflações, né, as tuas tentações, como tu não vai estar ouvindo o canto delas, tu vai conseguir passar e atravessar essa realidade. Aí o herói chega, né, para sua tripulação, ele tinha um barco, né, e ele chega para os seus seguidores, para os seus prepostos, fala assim: ó, vocês vão colocar cera de abelha nos ouvidos para que vocês não sejam arrastados pelo canto das sereias, as aves, porque se vocês caírem no mar, elas vão comer vocês. E vocês vão colocar essa cera nos ouvidos e vão me amarrar no mastro do navio e me deixar com os ouvidos abertos, porque elas vão cantar as minhas tentações, né? As fantasias egóicas do meu mundo íntimo. E uma vez que esse canto delas me alcançar, eu vou experimentar a febre hipnótica das tentações no impulso, mas como eu vou estar amarrado no mastro, eu não vou pular, né? Eu não vou pular, mas eu vou aproveitar esse canto das sereias para fazer um processo de autoconhecimento, porque à medida que elas cantarem os meus desejos, eu vou saber quais são as tentações que moram dentro de mim, né? Quais são os aspectos tão hipnóticos que moram dentro de mim que vão me conduzir ao desequilíbrio. Aí os marujos toparam e o herói da Odisseia seguiu nessa tática aí que ele resolveu vivenciar de maneira profunda, e ele conseguiu ultrapassar, né? Quando ele vai amarrado ao mastro, então elas cantavam, né? Ulisses, tu é o maior guerreiro de todos, né? Tu venceu todas as batalhas, tu é forte, tu tem toda a força de todos os deuses, né, dentro de ti. Então elas iam seduzindo. Pula aqui, né, que nós vamos te ovacionar, nós vamos te dar o tratamento que tu precisa na condição de herói. Ou seja, tem uma inflação egóica hipnótica. E a tentação, ela tem essa característica, ela é esse canto, né, que nos arrasta de maneira quase irresistível na direção, como se fosse uma sede hipnótica na direção dessa realidade. À medida do momento que o indivíduo começa a fazer autoconhecimento, esses núcleos que são expressões da lei natural e que são expressões dos próprios complexos ativados em nós, eles vão sendo desvitalizados e eles tendem a ser menos hipnóticos para o ego. E o ego começa a sair desse lugar de dominação do automatismo. Ele começa a fortalecer o processo dirigido.
Então, quando nós vamos fazendo o processo de autoconhecimento, entrando em contato com esses núcleos de sombra, nós vamos diminuindo a capacidade hipnótica tentadora dos conflitos internos que nos habitam. E à medida que o autoconhecimento caminha, como Allan Kardec diz aqui, que sem dúvida o progresso moral vai desenvolver esse sentimento, à medida que o sentimento se desenvolve, com a queda da força hipnótica dos conteúdos internos, as tentações vão diminuir. E uma vez que as tentações diminuem, o homem vai encontrar motivações com base no amor e não mais nas expressões originais da lei para se desenvolver enquanto alma.